Assim de pé, lemos apenas 2 versículos da Palavra de Deus em 2 de Reis, no capítulo 6, versículo 15. E diz a Palavra de Deus: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, saído, eis que as tropas, cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço disse-lhe: ai, meu senhor, que faremos? 2 de Reis, capítulo 6, versículo 15 agora. Lemos juntos, diz: e ele respondeu, versículo 16, respondeu: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Mais uma vez, não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra poderosa, da tua bênção poderosa em nossa vida. Graças te damos de todo o coração, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, pela tua palavra. Tenha a gentileza de sentar. Depois no versículo 17, continuamos a ler, no versículo 17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Que palavra tão poderosa é esta? Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, esta é uma palavra e uma história do Velho Testamento. Mas é uma palavra e uma história que tem em si mesma. Nós precisamos de entender bem sobre histórias. Com certeza todos nós, aqueles que, como eu, por exemplo, nos últimos anos do liceu segui português e tive que seguir a literatura e ler muitos livros e ler romances e ler autores. Lemos histórias inventadas. Mas esta não é uma história inventada. Esta não é uma história que alguém se lembrou de escrever um romance sobre que seria bonito que acontecesse assim e inventou. Que arranjou analogias da vida, que arranjou conhecimentos da própria vida e que escreveu um romance. Não tem nada a ver. Isto não é nada assim. Isto é uma história verdadeira. Uma história do poder de Deus. Uma história de uma realidade com Deus. Uma história de vida de alguém que viveu num lugar alto de relação com Deus, de tal modo que quando os perigos ainda vinham longe era avisado. E eu li esta passagem da Bíblia muitas vezes, nos meus primeiros anos de ser crente. Porque eu antes não tinha lido a Bíblia. Muito menos o Novo Testamento. Eu li só, desde os meus anos de juventude, li somente o Novo Testamento, e nem todo, e sem perceber, e com muitas interrupções pelo meio. Mas, de qualquer modo, uma palavra de Deus pesa mais, uma areinha assim pequenina da palavra de Deus pesa mais que o Everest. Pesa mais que a Serra da Estrela e os montes todos à volta. E aquela palavra ficou no meu coração. Mas mais tarde, quando eu aceitei Jesus, mais tarde, quando eu me converti a sério para seguir a Cristo, e li esta palavra, fiquei impressionado e pensei: pois este grande homem de Deus, este gigante do Velho Testamento, Eliseu destaca-se como um gigante no meio de uma multidão anónima de gente sem estatura espiritual. Eliseu é avisado dos perigos ao longe, ainda não chegaram, ainda estão a ser planeados, e ele já está avisado. E ele vive nessa relação com Deus, em que ele é avisado antes, é alertado antes para o mal, prepara-se, ora, combate, destrói aquilo espiritualmente, e antes daquilo aparecer, ele já está preparado.
Aqui a cilada nem sequer era para ele, era para o rei de Israel. E ele mandou avisar o rei: olha que o rei da Síria preparou uma emboscada contra ti, não vás a tal cidade do que planeaste. Porque os reis planeavam, mandavam os arautos antes, avisavam: o rei vai passar aqui em tal data. Era em todo lado, foi assim sempre, durante milhares de anos. E os arautos do rei iam pelas terras e anunciavam: o rei vai passar. Então, naquele dia, naquela hora, iam à frente, chamavam toda a gente, as populações, as pessoas, largavam as enxadas dos campos, largavam o seu gado, as suas coisas, e vinham todos para a estrada do rei, onde o rei ia passar, para bater palmas ao rei, ou até para parar e pedir alguma coisa ao rei, ou para falar alguma coisa. Assim que os trabalhos eram demorados e o rei anunciava a sua passagem. O rei anuncia com antecedência. Isto era para vos situar sobre isto. Anuncia: vou a tal parte, vou em tal sítio. E o rei da Síria preparou emboscadas, queria capturar o rei, matá-lo e depois invadir a nação de Israel. Era para isso. O diabo pôs no coração do rei da Síria este plano maligno de fazer mal, de destruir a outra nação e pilhar a nação, roubar. Roubava a nação, punham-os todos como escravos a trabalhar para eles e alargava o seu território e os seus domínios. Era assim, era este o plano que ele tinha. Se o diabo puder entrar, invadir, roubar, pilhar, destruir e pôr-nos a trabalhar como escravos para as coisas dele, só se não puder fazer isso. Quem é que me entendeu? Assim, neste caso, o rei de Israel foi avisado. Por quem é que foi avisado? Por Eliseu. Eliseu avisou e disse: ó rei, não passes em tal parte, não vás a tal cidade que disseste que ias, porque o rei da Síria montou uma emboscada. O rei de Israel já conhecia Eliseu, como sabia que ele era. Mandou ver, mandou verificar se era verdade. E de facto lá foram os comandos do rei, tudo a rastejar, a espiar, a ver se os tais iam montar emboscada ou não. E estava tudo montado à espera que o rei viesse para o matar. O rei, claro, não foi. Foi descoberta a cilada. Isto aconteceu uma vez, 2, 3, 4 vezes, até que o outro, lá em Damasco, na capital da Síria, que sempre foi Damasco, ainda hoje é, disse: quem é o traidor que está a dar as informações ao outro lado? E eles disseram: não há traidor nenhum. Então como é que o rei sabe? Porque há um profeta em Israel. Oh, glória a Deus pelos profetas. Amém? Há um profeta que é avisado e ele sabe, antes de acontecer o mal, ele sabe. Meus queridos irmãos, seja que a pessoa seja avisado antes, ou seja que a pessoa tenha uma fé poderosa, de modo que quando o problema surge, enfrente esse problema e o destrua, de uma maneira ou de outra, a vitória pertence aos filhos de Deus. Amém? Mas de facto é melhor ser avisado antes. Quem é que me entendeu? Se você for avisado antes, já está a preparar-se para aquilo que vem e já está a começar a orar e a interceder para saber o que vai fazer de diferente para que aquele mal seja evitado, para que aquela cilada seja anulada e que aquele perigo seja anulado. De facto, o rei não foi morto porque Eliseu, como profeta, o tinha avisado mais que uma vez. Então, quando o rei da Síria soube estas coisas, disse: então vamos apanhá-lo primeiro ao Eliseu. Porque se nós não conseguimos alcançar o rei, não conseguimos matar o rei, sem matar primeiro a este. Porque este não deixa, este, entre aspas, adivinha tudo. Não adivinha, Deus diz-lhe, Deus mostra-lhe. E ele consegue parar o mal, porque ele serve ali como se fosse uma barreira àquele mal poder se realizar. Estes são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são assim, são gente que impede o mal que o diabo queria fazer. Amém? Que não deixa que o diabo faça aquilo que gostava de ver. Você aparece e ele tem que ir para trás. Você entra em cena e aquele diabo que trouxe o problema tem que fugir. A mim pouco me interessa
Pessoas falam. Eu gosto de ver resultados. Nós temos que estar conscientes de resultados. Temos que estar centrados em resultados. Porque se nós perdermos... É muito fácil, não estou a criticar ninguém. É muito fácil perder a ideia de resultados. Às vezes, no meio das lutas e batalhas são difíceis, a pessoa perde a noção dos resultados. Perde, às vezes, a noção das prioridades. E se há coisa que nós não podemos perder, é a noção dos resultados na nossa vida. A sua vida tem que ter resultados. Resultados práticos. Ou seja, na sua vida tem que haver sucesso. Tem que haver vitórias sobre as coisas que apareceram como um problema, mas que têm que ser transformados em vitórias. E estes são os resultados que estão na palavra de Deus. Jesus disse, pelos seus frutos, é a mesma coisa, está a falar da mesma coisa, está a falar dos seus frutos, está a falar dos frutos que vai alcançar na sua vida, daquilo que você pedir, das coisas que buscar com Deus e desses frutos se manifestarem, dessas vitórias surgir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Por isso, quando vieram então buscá-lo a ele, o que é que você acha? Acha que ele estava preparado, sim ou não? Se Deus o avisou para o rei, também o avisou para ele. E ele sabia que eles vinham. E estava pronto. O perigo vinha aí. Nós não o vimos a fugir, não o vimos a fazer as malas e ir para outro sítio, a esconder-se em lado nenhum, ficou no mesmo sítio. Sem medo. Entenda agora porque é que eu admiro tanto Eliseu. Eliseu sabia que o perigo vinha, não se desviou um milímetro de nada. Sabia que aquele mal vinha, ficou no mesmo sítio. Isto mostra alguém que está muito consciente do poder de Deus estar na sua vida. O poder de Deus está em mim é muito maior. Diga isso comigo. Maior é o poder de Deus está em mim. Eu sei que nem todos nós já crescemos a este nível. E isto às vezes oscila um pouco. Às vezes por causa dos problemas que nós enfrentamos e das coisas que nós vemos, a nossa fé oscila um bocado. Quem é que me entende? É como se fosse assim no meio de uma tempestade e você está num barco pequeno e aquilo vai andando e sobe e desce e não está assim tão fácil de controlar e de remar para a frente, porque a ventania sopra com força. Mas Eliseu está sem medo nenhum. E quando eu li esta passagem da Bíblia, eu lia isto e impressionava-me. Porque nós não podemos somente ler assim corrido, ler de qualquer maneira, nós temos que ler, parar, meditar e ir para lá. Entrar lá dentro, como se estivéssemos lá. Se fosse eu, se soubesse que vinha aí um grande exército à minha procura, fugia? Ou ficava? Enfrentava? Vou enfrentar isto até vencer. O que é que eu fazia? Eliseu ficou no mesmo sítio. Não se mexeu um milímetro. Quando vier, vou enfrentar e vou vencer isso em nome de Jesus. E eles vieram. Uma bela manhã, o Geazi, que é o funcionário dele, levanta-se cedo, ir à padaria lá do sítio, ou qualquer coisa, e quando tal, olha assim para fora, nas ameias das muralhas à volta da cidade, ele espreita, e aquilo está tudo cheio de lanças no ar, nos primeiros raios do dia, à espera que amanhã nasça. Tudo cercado. A cidade não era grande, o exército que veio dava para cercar a cidade toda. A cidade estava toda cercada com uma quantidade de soldados à espera que nascesse o dia. Podia nascer, eles iam entrar pela cidade dentro, deitavam aquilo abaixo, entravam pela cidade dentro e matavam o Eliseu. E Eliseu está tranquilo. O homem é que não foi tranquilo nada. Foi para trás a correr, entra pela casa dentro, esqueceu-se de comprar o pão e tudo, e diz para Eliseu, e agora que fazemos? A cidade está cercada, vem à nossa procura. Eliseu responde uma coisa impressionante. Impressionante. Olha a resposta de Eliseu, que está aqui no versículo 16. Não temas. Leia comigo, não temas. Porque os que estão conosco são mais
do que os que estão com eles. Geazi podia ser muito mau a matemática, mas contar até 2, 1, 2, ele sabia. E aquilo tudo cercado, e eles vêm para apanhar estes 2, ou para apanhar um só, que era o Eliseu, e ele sabia que ali na cidade não havia exército. Porque haver uns guardas, normal em cada cidade que havia, mas não se comparava ao exército que estava lá fora. Assim que não havia hipótese nenhuma, eles iam mesmo ser mortos. Ou entregavam o Eliseu rápido, guindavam-no, desciam-no de qualquer maneira lá para baixo, porque não havia elevadores, não é? Ou atiravam-no lá para baixo, das duas uma. Ou eles chamavam, dê-nos o Eliseu que está aí, o profeta que está aí, ou era entregue, ou a cidade toda vinha abaixo. Assim, o que é que vocês acham que a cidade ia fazer? Ia entregá-lo ou não? Ia entregá-lo. Certinho que ia entregá-lo. Não há cá dúvidas. Mas você não o vê com medo nenhum. Diz, mais são os que estão connosco. E como ele não estava a perceber nada, ele orou e disse, meu Deus, abre os olhos dele para ele ver. Quer dizer, Eliseu já tinha visto que Deus tinha tudo preparado. Oh, glória a Deus. Diga para o seu irmão, Deus tem tudo preparado. Diga para si, Deus tem tudo preparado para me guardar e me defender. Estava tudo preparado. Havia um exército dentro das muralhas de carros e cavalos de fogo, de anjos de Deus, que estavam a cercar a cidade por dentro. E era neste poder que Eliseu estava a confiar. Um poder que não se vê com estes olhos carnais, mas se vê com olhos espirituais. E Eliseu via espiritualmente. Via o poder de Deus que estava disponível. Há um poder, diga comigo, há um poder tremendo que está disponível a favor da nossa vida. Repare que o Geazi não consegue saber isto, não consegue ver. Nós temos que o saber pela fé, temos que o ver pela fé. Há um poder muito maior que está disponível para operar em favor da nossa vida. E é neste poder que nós estamos a confiar quando oramos. É neste poder que Jesus disse, tudo que ligares na terra será ligado ao céu, será ligado ao poder de Deus. É a este poder que Ele se está a referir quando nós oramos e as dores saem, quando nós oramos e aqueles sintomas desaparecem, quando aquele irmão, como eu contei o testemunho, orou aquelas 2 horas de madrugada e aquilo que o diabo lhe queria dar outra vez, paralisar uma parte do seu corpo, a perna já estava, depois era o braço, depois era tudo, foi tudo para trás e desapareceu tudo em nome de Jesus. Ou como aquela senhora que deu testemunho hoje também lá, que quando oramos há 2 meses que estavam prontos para lhe tirar o útero e tirar-lhe tudo, afinal foi hoje, foi esta semana, este fim de semana que passou, esta semana que terminou, e afinal nem mexeram, nem tiraram nada. Nem fizeram nada. Estava tudo seco, estava tudo bem. Uma pequena coisa, um pequeno quisto, que nem sequer precisa de tratamento, tal é o avançado estado de secura que é que aquilo levou. Ordenamos como a figueira que seca e aquilo secou tudo. Há poder de Deus muito maior e é neste poder que nós temos que estar centrados e concentrados. E não podemos estar distraídos com tanta coisa. Distraídos com tantas coisas. Temos que todos os dias reservar espaço na nossa vida para o poder de Deus. Não podemos deixar-nos arrastar para fora desta consciência do poder de Deus. Geazi, a diferença entre Geazi e a diferença entre Eliseu. A diferença entre o empregado de Eliseu, que é este Geazi, que está ao serviço dele, que é um funcionário dele. A diferença entre ele, que é aqui chamado como moço de Eliseu. A diferença entre Geazi e a diferença de Eliseu é que Eliseu está concentrado no poder de Deus, não tem um desvio de nada da garantia deste poder de Deus. Porque se tivesse, seria morto naquele dia. Amém, irmãos? E há coisas que são tão sérias na nossa vida e nós devemos olhar para a nossa vida de uma maneira muito séria. Porque há guerras e batalhas e perigos que enfrentamos que são perigos de vida e morte. Em que o diabo gostava de destruir tudo. E não consegue, porque alguém fica tão firme,
agarrado ao poder de Deus, que não lhe permite que ele faça isso. Nem por si, nem para si, nem para aqueles que estão à sua volta. O diabo não vai conseguir fazer nada, em nome de Jesus, sempre e quando houver alguém que fique bem consciente da presença de Deus e do poder de Deus. Eliseu está a isso. E a obrigação dos servos de Deus é essa. Veja a minha responsabilidade como eu tenho. Uma responsabilidade. Veja a responsabilidade que Eliseu tem. Uma responsabilidade tão grande de estar nesse lugar da presença de Deus para acontecer assim. Para não permitir que as ciladas que o diabo arranjou possam funcionar. Aquilo que o diabo preparou não vai funcionar em nome de Jesus. Está ali uma pessoa e basta uma pessoa para parar esse diabo. Sabe quem é Eliseu hoje? É você. Não se ponha no papel de Geazi, porque eu não tenho aqui Geazes. Não tenho aqui. Eu só tenho aqui crentes inteligentes e só tenho aqui crentes poderosos em Deus. Eu não tenho aqui gente estúpida, eu não tenho aqui gente que não percebe nada do assunto. Eu só tenho aqui gente que sabe que o seu papel é o de Eliseu. Você é Eliseu hoje. Você representa o Eliseu hoje na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, à sua volta, nas coisas que você faz. Você é hoje, esse lugar de Eliseu está ocupado por si hoje. Quem é que me entendeu? Então diga isso, Eliseu sou eu hoje. Em nome de Jesus. Amém? Eliseu é você hoje. Esse lugar é seu hoje. Você tem muita responsabilidade sobre as pessoas que estão à sua volta. Você faz a diferença entre a vida e a morte de muita gente que conhece. Não pense que eu estou a exagerar. Eu não estou a exagerar nada. Eu não estou a exagerar nada. Você faz uma diferença entre a vida e a morte das pessoas por quem você ora. Você faz uma diferença entre o diabo conseguir fazer o que ele quer ou ser parado por causa da sua oração. Você faz essa diferença e deve tomar isto sério. Não precisa de ser pastor, nem evangelista, nem mestre, nem apóstolo, nem profeta para ter essas funções. Você tem essas funções porque há alguns que eu conheço que têm esses títulos todos e não fazem nada. Então eu prefiro muito mais alguém que não tem título nenhum e que tem resultados, como este irmão esta noite a batalhar contra aquilo, expulsou o diabo e foi um fogo que entrou naquela casa e naquele quarto ficou um calor tão grande que aquele mal foi expulso. Prefiro uma pessoa destas que, se eu não dissesse o nome, nem sabia quem era. Prefiro essas pessoas que param o diabo, que o expulsam à sua frente, que não aceitam as ciladas dele, que não aceitam o mal que ele queria fazer e que são gente poderosa. Prefiro essas pessoas do que gente cheia de títulos. E é o doutor fulano tal, e é o presbítero não sei quê, e é o bispo não sei o que mais. Acha que o diabo se impressiona com os títulos? O apóstolo tal, o profeta tal, o evangelista tal. Acha que o diabo fica impressionado? O diabo come para aí 20 mil títulos ao pequeno almoço. Ele não se impressiona com títulos de ninguém. E por mais cursos que eu tenha feito, Deus nunca me veio perguntar nada a mim. Nunca me veio perguntar. Estou com um problema. Lionel, diz-me aqui, arranja-me uma solução para isto. Acha? Deus nunca me veio perguntar nada. Eu é que lhe pergunto a Ele. Eu é que lhe peço que Ele me dirija. Eu é que lhe peço de joelhos, dirige-me. Toma a minha vida em tuas mãos e dirige-me. Para onde é que eu vou se não fores tu, Senhor? Como decido certo se não fosse tu a tomar a minha vida, a minha mão e conduzir-me para a frente? Assim nós precisamos de nos humilhar na presença de Deus e de depender da direção de Deus e do poder de Deus. É isto que faz a diferença com Eliseu. Geazi só acreditava no que via. Eliseu acreditava na grandeza do poder de Deus e esse poder de Deus apresentou-se quando foi preciso. Quando foi preciso, o poder de Deus estava lá. Amém, irmãos? Quando foi preciso, apareceram os resultados. Quando foi preciso, quando chegou a hora difícil, quando chegou, apareceu a vitória. Bendito seja Deus. Durante muitos anos eu pensei que isto era para pessoas exclusivas, que não era para todos. Um dia, ao passar das batalhas mais difíceis da minha vida, comecei a ter revelações destas. Comecei a ter revelações destas para mim e para os outros. Fiquei muito impressionado.
Eu disse: Senhor, então se isto é para os teus filhos todos, faz isso em mim também. E comecei a ter revelações. Você nem imagina, só este ano, e nós estamos ainda no primeiro terço do ano, só este ano, a quantidade de coisas, de ciladas do diabo que eu parei, você não tem ideia. Só Deus e eu sabemos. E eu sei de muitos irmãos na igreja, a quantidade de coisas que vocês pararam, a quantidade de mal que vocês pararam, a quantidade de coisas que ajudaram a ser parado, a quantidade de perigos que foram evitados por vossa causa. O poder das vossas orações, o poder que você tem a orar e a parar o diabo à sua frente. O poder daqueles que intercedem, o poder daqueles que param o mal. Que coisas tão lindas e maravilhosas. Houve um tempo em que eu pensei que isto era só para os Eliseus, para pessoas fora do normal, como gigantes no meio de uma multidão anónima, e eu estava lá no meio anónimo. De repente Deus disse: isto não é só para os anónimos, isto é para todos. Vocês é que não buscam, vocês é que não pedem, vocês é que não clamam, vocês é que andam muito distraídos, porque se me buscarem de coração a fundo, isto começa a acontecer. E eu comecei a buscar mais por causa disso, para ver essa glória de Deus. E o que eu tenho visto tem me impressionado muito. Há muita coisa de Satanás que foi parada. Eu olho para trás há um ano e o que devia estar a acontecer agora era uma catástrofe de prejuízos incontáveis, de gente a sofrer muito. E foi tudo parado. O diabo foi amarrado. Foi metido numa caixa pequenina. Houve muita ajuda, houve muitos irmãos a ajudar. Houve muita guerra, houve muitas batalhas, mas que tantos perigos foram evitados. Tanta doença foi sarada. Tanto mal foi parado. Tanta operação foi evitada. Há pessoas que estão vivas por causa destas revelações. Há doenças que desapareceram completamente e mudanças completas em casas, em famílias, em empresas, em resultados, em alvos, em conclusões de vitórias do poder de Deus que aconteceram por causa desta intervenção do poder de Deus. Como estariam algumas pessoas se não fosse este poder de Deus que interveio? Eu nem quero imaginar. Porque o diabo começa e depois não acaba mais. Do mal que ele começa, continua para outro. Depois arranja outro pior. Depois arranja mais uma cilada. Mas o que eu tenho visto é o contrário. Os irmãos chegam com problemas, com ciladas, com doenças, com opressões, com angústias. E chegam e os problemas resolvem, as angústias desaparecem e o sucesso começa a aparecer. Em tudo o que põe as suas mãos, há vitória e há bênção de Deus. O que o diabo queria fazer está amarrado em nome de Jesus, ele não consegue fazer nada. E vitória atrás de vitória, mais após vitória, nós estamos a avançar e a vencer em nome de Jesus. Eu pensei que isto era só para o Eliseu. Um dia Deus disse-me: isso é para ti e para os teus irmãos. Isto é para si. Você tem direito a pedir: Senhor, se algum mal estivesse preparado, alguma cilada ao longe, avisa-me antes, para eu ordenar a destruição disso e esse mal ser evitado. O ideal é que nós sejamos avisados antes. Mas mesmo que você não seja avisado antes, comece a ver as circunstâncias a mudar, comece a ver os perigos a aproximar-se, comece a ver as situações difíceis a aproximarem-se. Mesmo que não fosse avisado, quando as circunstâncias vierem, se o relatório médico vier, se o relatório financeiro chegar, se as coisas se complicarem e se aproximarem de si, você vem na mesma. Oramos na mesma e aquilo vai para trás na mesma, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mesmo sem ser avisado, o diabo está condenado a ser derrotado, porque junto com a revelação vem a vitória. E mesmo sem a revelação, o poder de Deus está ativo. Então, isto começou a acontecer de uma forma maravilhosa. Por isso é que eu tenho muita confiança e esperança no futuro. Porque nós vamos crescer mais. E nós vamos avançar mais. E nós vamos melhorar mais. E nós vamos vencer mais. E nós vamos triunfar sobre coisas muito maiores e piores. Em nome de Jesus. Por isso não estamos com medo. Amém, irmãos?
Eliseu, antes do mal chegar, ainda vinha longe e ele já estava avisado. Quantos querem viver assim? Levante sua mão e diga: Senhor, eu quero orar em nome de Jesus pelos meus irmãos, de ser avisados dos perigos antes deles aparecerem, de ser informados de qualquer mal e ele separado ainda quando vem ao longe. Olha a resposta que ele deu: mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Foi essa a resposta que Eliseu deu a Geazi. Qual é a resposta que está no Novo Testamento? Está em 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós, do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. Deixa eu perguntar-lhe: haverá algum poder maior que o poder de Deus? Não há. E esse poder de Deus está onde? Está em nós. Então diga isso: esse poder de Deus está em mim. Esse poder de Deus está aqui presente. Por isso esse mal, esse problema, essa preocupação tem que ir para trás em nome de Jesus. E em vez do problema tem que aparecer a solução em nome de Jesus. Quem é que me entendeu? Depois desta poderosa revelação de Deus que eu tive, as coisas começaram a ser mudadas e transformadas. Quem me dera ter sido ensinado disto como os irmãos estão a ser. Nunca foi ensinado isto. Tive que aprender à custa de algumas feridas. Algumas. Maior é aquele que está em nós, não é uma palavrinha. É uma promessa muito poderosa de Deus. Quando Deus diz maior é aquele que está em ti, sou eu que sou maior, é mesmo verdade. Por isso, esse poder maior que está em si vai ter que dar fruto. Vai ter que aparecer cá fora os resultados. A minha vitória, você pode começar a dizer já hoje com fé: minha vitória é certa. Eu enfrento isso e venço em nome de Jesus. Porque maior é o poder de Deus que está em mim. Porque se você só crer no seu coração e fechar a boca, o milagre não acontece. Você tem que crer no coração e declarar com a sua boca para a frente o seu milagre. Tem que acreditar e falar essa palavra. E acerca do mal, o que é que vai dizer? Esse mal não vai acontecer em nome de Jesus. E isso que o bicho preparou está amarrado em nome de Jesus. Ele não vai conseguir fazer nada. Deus vai conduzir estas situações em triunfo na sua vida. Quando você entrega nas mãos de Deus, Deus vai conduzir estas coisas em triunfo. Fale isso todos os dias: Deus está a conduzir isto em triunfo, está entregue em boas mãos. Entregou o assunto a uma imobiliária, está em muito boas mãos. Nem responda, está em boas mãos. Entregou o assunto ao advogado, está em muito boas mãos. Está alguém acima do advogado que é muito maior que o advogado e está a resolver isso. Entregou as coisas para o médico. Entreguei no melhor dos médicos que podia ter. Quem é que me está a entender? Entregou nas mãos dele. Então está bem entregue. Sim ou não? Então essa confiança e esta certeza do poder de Deus. Aqui o que aconteceu foi que eles então apareceram para Eliseu. Eliseu saiu ao encontro deles. E disse: eu vou conduzir-vos onde vocês querem ir. E levou-os 18 quilómetros até a cidade de Samaria. Não sei se foram só a pé ligeiro ou a correr, não faço ideia. Foram 18 quilómetros, é longe. De Dotã até Samaria, a capital, que era a capital de Israel na altura, porque tinha-se dividido, Judá ficou com Jerusalém e Israel ficou com Samaria como capital. E lá foram eles. Chegaram lá e foram atrás dele. Disse: não, quem sabe é aquele é que vai dirigir tudo. Então diga assim comigo: eu é que vou dirigir isso em nome de Jesus. Quando um problema vier, você diz: esse problema, agarra-o assim na mão e diz: agora eu vou dirigir isso. Não é o diabo que vai dirigir, não é Satanás que vai conduzir, sou eu que vou conduzir com a graça de Deus. Quem é que me entendeu? Quando você toma um problema nas suas mãos para ser dirigido por si, para ser tomado nas suas mãos, você vai dirigir. E vai orar com Deus e diz: Senhor, dirige tu, não sou eu, és tu quem vai dirigir. Porque aparece gente a dar palpites de todos os lados e a querer dirigir eles. Você diz: se nem eu vou dirigir, é Deus que vai dirigir. Diz-me como é que se dirige isto. E Deus vai dizer: para ali, faz assim, agora dirige, agora vai para ali, agora toma esta decisão. Então Eliseu dirigiu. E eles foram mansinhos atrás dele. Entraram pela cidade dentro, foram tiradas as lanças e as armas, e eles ficaram lá dentro à espera de encontrar a tal pessoa.
E nem se deram conta. Foram feridos com cegueira e ficaram dentro da cidade de Samaria. O rei saiu lá da varanda, lá no alto do castelo dele, olhou cá para baixo, o rei disse: e agora, Eliseu? Posso matá-los? Eu acho que os outros cá embaixo apanharam o susto da vida deles. Porque o rei estava mesmo a pensar: vou matar este. Porque Eliseu conduziu-os desarmados para dentro da cidade e fecharam os portões cá fora e eles ficaram presos lá dentro. E o rei disse: posso matá-los? E Eliseu disse: não! Dá-lhes antes alguma coisa de comer e manda-os embora. Então aquele mal foi transformado em... O rei então até fez melhor. Fez um banquete, mandou matar lá uns bezerros e umas coisas e distribuiu comida para aquela gente toda e de beber, comer e beber, comeram e beberam e foram à vida deles e nunca mais houve guerra com aquele rei. Foram-se embora. Eu imagino eles a chegar lá a Damasco e a contar ao rei: então, e como é que foi? Vocês não trazem ninguém e vêm todos muito bem dispostos e alegres. Bebemos lá uma coisa, olha, e comemos e bebemos, foi muito agradável. Gostaram então da viagem? Foi bastante bom. O Eliseu conduziu tudo, nós íamos para matá-los e ficámos nós para ser mortos. Em vez de nos matarem, que era o que merecíamos, deram-nos um banquete. Por isso, quando o diabo prepara alguma coisa, você diz assim: Senhor, dirige tu. Se o diabo preparar alguma coisa de mal, você diz: Senhor, dirige tu. Que esse mal seja transformado em bênção. É hoje esta unção que está aqui. Que aquilo que o diabo trouxe de mal contra a sua vida seja virado e transformado em bênção. Não dando mal por mal, nem injúria por injúria, perdoando as ofensas e sendo uma bênção, seja usado como uma bênção nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Seja usado para bênção, para que o mal seja virado em bênção. Vamos orar hoje por esta palavra no nosso coração. Que todo o mal que o diabo quis trazer contra a sua vida seja virado em bênção. Vamos orar? Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar sobre isso. Diz: meu Deus, eu clamo em nome de Jesus por esta poderosa revelação da tua palavra. Que mesmo enquanto o mal ainda não chegasse, que tu me possas avisar para eu estar preparado e ter a solução de Deus. Ter a solução de Deus, ter a resposta de Deus. Porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em favor da nossa vida do que aquilo que está contra nós. Então nós ordenamos hoje, determinamos hoje, que o mal que o diabo preparou não vai acontecer. Que os pensamentos negativos que ele traz à nossa cabeça, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer. Diga isso comigo: esse mal não pode acontecer. Isso não vai acontecer. Mas está destruído em nome de Jesus. Aquilo que o diabo queria ver está parado, está amarrado, está destruído, está controlado pela presença do poder de Deus. Mas é Deus quem conduz a situação nas suas mãos. E Deus conduz em triunfo. E é Deus quem nos faz triunfar. Assim ordeno a minha fé e declaro a minha palavra: que o mal que veio seja virado em bênção e que Deus me dirija nas decisões, na direção a tomar, nos passos que eu devo dar, para que todo esse mal seja parado, virado em bênção na minha vida e naqueles à minha volta. Assim eu peço hoje, em nome de Jesus. Creio que não falha de acontecer. Creio em nome de Jesus que essa vitória poderosa acontece na minha vida. Que Deus faz ainda mais do que eu tinha pedido ou pensado. E eu te dou graças, meu Deus. Eu te dou graças de todo o coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ligo hoje ao poder de Deus. Entrego hoje nas tuas mãos. Declaro hoje a minha fé. Seja glorificado
o teu nome nas vitórias que nos dás. Em nome de Jesus. Amém. Se alguns dos irmãos ou irmãs estão aqui e esta palavra parece que foi mesmo certinha para si, se você precisar de vir, vem cá à frente, eu oro por si e oramos para ligar ao poder de Deus esse assunto que esteja a preocupá-lo, e creia que recebe em nome de Jesus esta bênção e vitória de Deus na sua vida. Se precisar, pode vir por favor e vamos orar. You stay, recebe, te arrasa. You stay, te arrasa.